寄ってらっしゃい、見てらっしゃい。闇芝居の時間だ。 Olá, samurais e geishas do meu canal do YouTube, beleza? Como é que vocês estão? Vocês estão de boas? Vocês estão tranquilos? Então tá tudo bem. Primeiramente, recado rápido, recado básico. Segue lá no Insta, eu faço votação para ver qual vídeo vocês querem entre Malásia e Filipinas. Filipinas ganhou. Segundo recado, curte a página do canal no Face, eu faço postagens diárias, curiosidades rápidas, coisas que não dá pra ficar postando aqui no canal toda hora. E por último, mas não menos importante, eu vou deixar tanto no card quanto na descrição vídeos relacionados à República de Negros e também outros vídeos relacionados aí às Filipinas, beleza? E quem puder dar aquele apoio logo no início, eu agradeço. E bem, como vocês estão vendo aí, né? Hoje nós vamos falar sobre Aniceto Lacson, né? E quem foi ele, o que ele fez, né? E como que ele era a vida pessoal. Nós já vimos como foi a República de Negros. Então vamos ver quem era, né? O cara que quem era a pessoa ali que comandava a República de Negros. Beleza? Então, sem enrolação, que eu já enrolei demais, vamos direto ao vídeo. Aniceto Lacson nasceu no dia 17 de abril de 1857 e veio a falecer no dia 3 de fevereiro de 1931. Aniceto Lacson, ele era filipino, mas ele era descendente de chinês, né? E também ele era o quinto filho dos seus 7 irmãos, ou seja, né, o casalzinho ali gostava ali de uma brincadeira. Porém, muito diferente dos filipinos ali daquela época, Aniceto Lacson, ele já vinha de uma família rica. Então ele nunca teve problema nem seus outros irmãos, né? E, inclusive Aniceto, né, sempre estudou em escola particular desde pequeno. Só que Aniceto, ele não é nativo ali da Ilha de Negros, né? Ele acabou indo para a Ilha de Negros ainda quando era um bebezinho de colo, né? Não se sabe ao certo quando ele nasceu, onde ele nasceu, aliás, mas ele acabou sendo registrado ali na Ilha de Negros. Então, né, conforme o tempo foi passando, ele foi estudando, aí ele acabou, né, o pai dele acabou levando ele para estudar em Manilha, né, numa escola bem melhor, mais estruturada. E em Manilha ele acabou conhecendo um cara chamado Andrés Bonifácio, né? Basicamente o cara aí que deu o pontapé para a Revolução Filipina. E quando ele começou a trocar ideia aí com Andrés Bonifácio, eles começaram a falar, né, de sociedade secreta, independência, revolução. Então Andrés Bonifácio mostrou para ele aí a Katipunan, né? Só que apesar dele simpatizar com a Katipunan e meio que comprar a briga deles, ele meio que não fazia parte. Ele falou assim, ó, beleza e tal, simpatizo aí com o movimento, mas prefiro não me aliar a nada. Então, né, a partir desse momento ele, né, ficou mais um tempo em Manilha, depois ele acabou retornando ali para Talisal, né, na Ilha de Negros. E quando ele voltou, né, ele já estava mais estudado, mais maduro, com uma cabeça melhor, e foi ajudar ali, né, os negócios do pai. E muito provavelmente ele trabalhava com coisas rurais, né, então ele acabou vendendo muito recurso, né, erva, não é que vocês estão pensando. Tá, plantas, matérias-primas, cana de açúcar, enfim, né, frutas, né, conforme ele foi passando, ele foi negociando aí com gente grande, foi negociando aí com os ingleses, e no dia 29 de agosto de 1898, ele acabou chamando a atenção de um cônsul da Bélgica, que foi pessoalmente lá ver onde ele trabalhava e tal, o que era aquilo, né? E esse cônsul belga ficou meio horrorizado com as condições dos trabalhadores, né? Pois muitos deles eram açoitados aí com bambu, outros eram chicoteados, né? E tipo assim, beleza, ficou só por isso mesmo, né? Não que esse cônsul belga aí fosse lutar pelos trabalhadores, né? Principalmente naquela época. Então, né, ok, né, ele só deixou registrado, né, que Aniceto Lacson e a família como um todo, eles não eram tão meio que, oh, meu Deus, assim, né, tanto é que eles tinham uma mansão, né, que esses caras trabalhavam lá, mas eu já toco nesse assunto ali, aí, mais pra frente.
E no dia 5 de novembro de 1898, né, Aniceto Lacson, né, acabou liderando aí uma revolução para tirar os espanhóis aí da Ilha de Negros, né? E quando ele deu esse pontapé inicial, o pessoal aí da Ilha de Negros já começou a chamar ele de líder da República. Então, ele ficou no poder na República de Negros do dia 5 de novembro de 1898 até a ilha ser anexada pacificamente, né? E no início de 1901, né, as Filipinas. Porém, no tempo, né, em que ele governava a República de Negros, o único presidente da República de Negros, né, ele acabou se casando duas vezes, né? A primeira esposa era uma filipina com descendência importante também, né? Mas era algo mais considerado tribal, né? Ali das Filipinas, não era algo, por mais que ela fosse uma família nobre, não era algo de ela não vinha de uma linhagem chinesa, europeia, não, ela vinha de uma linhagem dentro das Filipinas mesmo. E com ela, né, ele acabou tendo 10 filhos. Porém, já a segunda esposa, né, que era uma filipina descendente de espanhol, né, porém essa filipina, ela descendia de uma família nobre da Espanha. Então, Aniceto Lacson aí acabou, macetando aí, tendo mais 11 filhos, né, o maluco teve 22 filhos, o que uma televisão não faz, o que uma TV não faz, hein, mano? Se tivesse uma TV, pelo menos ia ter uns 5 no mínimo, no máximo. Né? Mas como naquele tempo acho que não tinha TV, não, acho não. Como naquele tempo não tinha TV, né? Era aquilo que tinha para fazer. E bem, depois que a República de Negros foi anexado ali às Filipinas, ele teve uma vida tranquila, né? Mas ele não deixou de trabalhar. E em 1915, né, ele estava de olho em comprar uma ilha, né, a ilha de Sicongon, essa ilha aí que vocês estão vendo aí no mapa, fica um pouco acima aí da Ilha de Negros, né? E em 1916 ele teve essa autorização para comprar a ilha, porém iria ser uma administração conjunta, né, ele e o governo, né, por mais que a ilha fosse de posse dele, né, essa ilha tinha que ficar aberta ao público, tinha que ganhar dinheiro com o turismo, né, então ele não podia dominar totalmente aquela ilha. Atualmente, né, essa ilha de Sicongon, ela está dividida em 3. Como assim dividida em 3, né? Uma reserva ambiental aí é do governo, é do estado aí das Filipinas, né? Então empresa nenhuma e ninguém pode tocar lá, afinal conservação ambiental, conservar alguns animaizinhos ali. E a outra metade, e a outra parcela da ilha está com uma empresa privada. Só que os descendentes aí do Aniceto Lacson, eles brigam judicialmente pela essa parte da ilha, né? Porque eles dizem que essa empresa comprou ilegalmente. Mas o porquê dessa confusão? Porque durante um tempo aí, muitos documentos aí sumiram, foram queimados, então a ilha meio que ficou sem dono, né? Sem dono legalmente falando. Então uma empresa privada foi lá e comprou uma parcela dessa ilha, por mais que ela também seja aberta ao público, né? Então os descendentes aí do Aniceto Lacson, eles estão sim em uma disputa judicial que, convenhamos, não vai dar em nada, né? Mas retornando aí, já depois de 1916, Lacson ele teve uma vida tranquila, né? E, inclusive ele não saiu da casa dele, né? Que era chamado de casarão ou casa grande também, ou então mais vulgo mansão, né? E bem, ele ficou lá até o dia 3 de fevereiro de 1931, onde ele acabou falecendo. Não se tem uma causa exata da morte dele, porém muitos acreditam, né, que ele acabou falecendo aí de causas naturais. E isso é bem provável por causa da idade, né? E ele, apesar de ter tirado ali a Ilha dos Espanhóis e ter sido uma pessoa rica, ele não era uma pessoa que tinha inimigos. Ou será que tinha, hein? Ou será que apagaram ele, hein? Vai saber, né? Ele chicoteou muita gente. Mas um fato interessante é que mesmo apesar dele ter morrido e
a casa dele meio que ter ficado ali, né? Os descendentes deles meio que preservaram, né? E japonês nenhum bombardeou, americano nenhum bombardeou, né? Lógico que conforme o tempo aí a casa foi se deteriorando, né? Foi pessoas invadindo lá para, sei lá, quebrar janela, furunfar, usar entorpecentes, né? E isso aconteceu porque a casa ficou vaga por muito tempo, né? Os parentes não queriam administrar porque era muito recurso, muita coisa ali para arrumar, né? E eles saíram da ilha de Negros porque não tinha mais motivo para ficar lá, né? Os parentes deles aí querem mais coisas, mais cidades urbanas, mais urbanização e tal, né? E bem, apesar disso, né, a Ilha de Negros como um todo recebe diversas coisas aí, né, como homenagens, ruas em seu nome, praças, locais públicos, então meio como cartórios, advocacia, enfim, né, basicamente é homenageado ali naquela ilha por inteiro. E a casa dele, né, retornando, bem, a família acabou entrando com o processo, né, de transformar a casa do Aniceto Lacson em um museu. Nos anos 2000 e em 2002 o governo das Filipinas acabou comprando essa ideia e meio que, ok, né, transformou a casa do Aniceto Lacson em um museu a céu aberto, né, fazendo parte do patrimônio histórico, cultural e nacional aí das Filipinas. E de 2024 para 2025, né, a casa vai passar por uma reforma. Porém, pelo que eu vi no YouTube, muita gente entra nessa casa. É um local aí que dá para fazer uns esquemas de entrar ilegalmente, né? Tem vídeos no YouTube, eu coloquei algumas fotos, ou estou colocando algumas fotos aí, né? E assim se encerra aí a história do Aniceto Lacson, né? Tendo sua última grande herança, literalmente, uma mansão. Beleza? Enfim, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever. Quem puder ver os vídeos do card de descrição, eu agradeço. Quem puder dar aquele apoio também, eu agradeço, né? E quem puder me seguir no Insta, nas minhas outras redes sociais, também tamo junto, tá? Me sigam lá, ficam por dentro das novidades, participem aí das votações. A presença de vocês importa, beleza? Passe esse vídeo para um amigo seu, para uma amiga sua, como a pessoa se identifica. Falou. E só um adendo antes de ir, né, que eu tive que fazer a imagem dele em inteligência artificial porque as fotos dele estão completamente horríveis, tá? Não dá para reconhecer nada, tá muito desgastado, tá muito borrado, então como não achei nenhuma qualidade melhor, né, o ChatGPT ali fez aquela boa pra gente, beleza? Mas contratem artistas, beleza? Fui!